eu sou a Patrícia, sou psicóloga, eu atendo aqui em Contagem, né, Minas Gerais, atendo online também. E o meu público-alvo, eu falo sempre de carreira, equilíbrio e família. E hoje eu trouxe um convidado aqui muito especial, né, para falar com a gente, principalmente aí nesse feriadão, né, de um assunto tão importante, que é o assunto de ansiedade. O Dr. Fabrício, né, ele é médico, bioquímico, atende também no CAPS, ele é perito e ele trata, né, dos pacientes dele no consultório, que é o Ser Consciente. O consultório Ser Consciente é onde eu atuo também, né, e eu já atuo há uns 4, 5 anos no Ser Consciente e eu tenho uma grande confiança aí do Dr. Fabrício, principalmente nessa questão de medicamentos, né, porque ele é muito assertivo. A grande dúvida aí dos pacientes é quando usar medicamento. Será que eu vou ficar viciado com o medicamento? Será que é preciso? Será que só terapia não resolve? Será que sozinho eu consigo, né, vencer essas dificuldades todas de ansiedade? E aí eu vou passar a bola aí pro Fabrício para ele se apresentar e a gente continua nesse papo aí, quando procurar ajuda com ansiedade. Eu vou passar pro Fabrício para ele poder falar um pouquinho da experiência dele e daqui a pouco a gente volta a falar novamente, tá bom? Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal. É uma honra, né, estar aqui podendo falar de um tema, né, é mais um dos temas de saúde mental importantes, né, no nosso cotidiano. Então, como a Patrícia disse, né, eu sou médico, trabalho no Tribunal de Justiça como perito, né, então trabalho ali com os afastamentos de vários servidores e magistrados, então eu tenho visto muito o quanto a ansiedade está presente no meu ambiente de trabalho. Além disso, eu estou também, né, no Centro de Atenção Psicossocial, né, que é o CAPS, né, aqui sede de Contagem, onde existem, né, vários pacientes com transtornos dos mais variados e casos muito graves, né? Além disso, a gente está aqui no consultório já há uns 5 anos, aqui no Ser Consciente, atendendo ambulatorialmente os pacientes que vêm pedir o nosso socorro, né? Vocês podem estar se perguntando aí, né, Fabrício Gomes, Patrícia Gomes, o que é isso, né? Família, né? Família. E o Fabrício, realmente, ele é meu irmão, né? O Fabrício, ele formou em 2012 e eu já tinha feito psicologia na época, eu era da área de RH, né? Como eu venho comentando aí nas mídias sociais com vocês. E na época ele falou assim, Patrícia, eu vou montar uma clínica, eu amo essa área de saúde mental, por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei assim, você é louco, eu vou trabalhar na clínica e eu já tenho uma outra carreira e tal. E aí ele me encantou com o trabalho dele, né? Porque ele ama o que ele faz. E eu ansioso para trazer a Patrícia. E aí ele começou aquele namoro de irmão, né? Olha, Patrícia, eu já ansiedade aí. Já montei consultório, vamos pra lá. E aí eu acabei, né, sendo tocada aí com esse sonho, né, de transformar vidas. Eu montei um consultório meu aqui dentro da clínica dele. Aqui no Ser Consciente, ele aqui é em Contagem, né? Tem outros profissionais também de nutricionista, fisioterapeuta, tem outros psicólogos com outras linhas. A minha linha é terapia comportamental, né? Mas tem outros profissionais também da parte humanista, tem psicanálise e, assim, muito completo o tratamento aqui. E aí ele me convidou, né, meu irmão, e eu sou apaixonada com o trabalho dele, muito assertivo. A gente não tem como falar de irmão, né? Mas eu vejo que os meus pacientes que estão com ele têm uma melhora muito significativa e ele tem uma questão do medicamento, muito cuidado, né, ao medicar. E ele acaba, ao longo do tempo, as pessoas saem do medicamento, né, junto com a terapia e acabam recebendo alta. Então é uma coisa assim que eu acredito muito, porque quando a gente faz psicologia, os professores, eles são muito, pelo menos na minha época, né, gente, há 15 anos atrás, eles são muito pessimistas no tratamento de saúde mental. E eles às vezes falam que não tem cura, né, que é paliativo, não tem cura. E a gente fica um pouco decepcionado, né, será que eu vou atuar nessa área só de forma paliativa? E o que eu venho encontrando, né, é uma melhora muito significativa dos pacientes, né? Eles têm mais qualidade de vida, eles retomam a vida deles. Às vezes a gente tem alguns casos de pessoas que com síndrome do pânico, entra aqui, passou por vários médicos, né? Eles que vêm, já passaram por vários outros profissionais, por outros médicos e começa o atendimento e realmente tem uma melhora. Então, assim, eu passei a confiar muito, né, nessa profissão, lidando com a saúde mental, porque hoje eu vejo realmente o retorno, né, das pessoas. E aí, gente, esse tema hoje, né?
esse tema que é saúde mental, que a gente está falando de ansiedade, e é um assunto que as pessoas me perguntam muito mesmo, assim, como eu vou procurar ajuda, quando eu tenho que procurar ajuda, quando que é natural, quando não é, quando eu estou realmente adoecido. E por isso que eu tive essa ideia de trazer o Fabrício, o doutor Fabrício aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, para esclarecer, né, quando que essa ansiedade ela é positiva, quando ela já vira um adoecimento. E eu queria ouvir um pouquinho do Fabrício aí para poder dialogar aqui com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, já podem colocar nos comentários aí também, tá bom? Quem nunca teve, né, ansiedade ou disse que algum familiar, alguma pessoa ou sobre nós mesmos, né, nunca falou sobre a ansiedade? É impossível, né, a gente encontrar alguém que nunca sentiu, né, um sentimento que a gente considera como um sentimento vago, subjetivo, né, como um medo de algo futuro, de um perigo, né, de um acontecimento que ele não aconteceu, mas inconscientemente a gente tem esse sentimento desagradável que muitas vezes é difícil falar o que é ansiedade. Só quem sente entende o que é o processo ansioso, né? E é interessante, a gente tem que colocar que a ansiedade ela é um sentimento inato do homem e é um mecanismo fisiológico. Então é um mecanismo de adaptação fisiológica dos seres, né? Então, quando a gente fala da ansiedade, a gente não está falando de transtorno de ansiedade. Então, primeiro a gente está colocando esse termo, ansiedade. Por ser natural, né, ela tem um mecanismo positivo. Então, estar num estado ansioso, muitas vezes, pode gerar impacto positivo na nossa vida. O exemplo é produzir no trabalho, até para atravessar uma rua, se preocupar com as questões futuras, isso é importante sim. E esse mecanismo natural, ele sempre aconteceu de uma forma instintiva, né? Então, desde os primórdios aí a gente tem esse sentimento, essa ansiedade, e ela sempre nos moveu, ajudou os homens, né, a se moverem, a desenvolverem. A questão, né, Patrícia, é quando a gente se depara com pacientes que chegam em consultórios com sofrimento. Então, esse sentimento, ele quando gera sofrimento, quando ele é permanente, duradouro, com sintomas muito intensos, aí o profissional médico, né, vai fazer um diagnóstico. Será que isso é ou não um transtorno de ansiedade? E a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje sobre isso, né, Patrícia? Quais seriam esses transtornos de ansiedade, se esse transtorno de ansiedade tem tratamento, né, se tem prevenção, e a ideia é essa, né? Exatamente. E aí, gente, o que a gente encontra, né, eu até comentei no início aqui, acho que tinham pessoas que não estavam na live, que a gente vai passar para vocês um inventário, um teste, para vocês entenderem como é que vocês estão atualmente, né? Se essa ansiedade é uma ansiedade que está controlada, ou se é uma ansiedade que já precisa de uma ajuda profissional, até para vocês terem esse momento de autoconhecimento. Então, quem estiver participando dessa live aqui, deixa os comentários aí, eu quero, né? Para a gente saber quem realmente quer esse inventário, que a gente vai passar e vocês vão preencher. Agora, o que o Fabrício está comentando, né? É muito interessante porque a gente vê justamente isso quando chega na clínica, mas alguns casos acontecem, né, com vocês aí sozinhos, outras pessoas que vocês conhecem. As pessoas às vezes têm dificuldade de falar em público. Eu vi uma pesquisa que o maior medo do ser humano é falar em público, né? 44% das pessoas, o maior medo delas é falar em público. E as pessoas entram em pânico, elas profissionalmente precisam de falar em reuniões, ou se apresentar, ou fazer algum tipo de atitude em público, e elas se travam. Pessoas também que no trabalho às vezes têm desequilíbrio mesmo, né, de raiva, não consegue controlar seus medos, suas ansiedades, às vezes perde o emprego com muita facilidade. Então isso ocorre também por falta desse controle, às vezes o excesso dessa ansiedade. E esses casos, às vezes, nem chegam, né, aqui no consultório, né? Às vezes a pessoa fica aquela repetição, né, Fabrício? Perder o emprego, não para em lugar nenhum. A pessoa, às vezes, é casada, tem caso, né, de separações e outros transtornos de educação de filhos, não consegue colocar limite, mas tudo por falta mesmo desse controle dessa ansiedade. E a pessoa vai batendo a cabeça, né? As coisas não vão dando certo, né? Às vezes tem conflito na família,
ela perde o emprego. E em alguns casos, o que a gente vê é que às vezes tem traumas também, né? Não é só isso tudo que a gente está falando. Às vezes pode ser um adoecimento de pessoas na família, né? Pode ser alguma morte, pode ser algum trauma na vida dela que causa essa ansiedade que o Fabrício estava falando. E é uma coisa que eu quero perguntar para ele aqui, que é algo aí que as pessoas perguntam pra gente, será que medicamento, né, nesse tratamento aí com médico, né, nessa área de clínica de saúde mental, será que a medicação, ela vicia? Será que eu consigo tomar o medicamento quando preciso tomar medicamento, na verdade, né? E será que esse medicamento vai fazer o sujeito viciar e nunca mais vai parar de tomar? E aí eu queria que ele falasse um pouco disso, porque é um receio que às vezes os pacientes têm. Eles precisam de tomar o medicamento para neutralizar aquela situação que ele está, até para ele ter coragem ali de buscar ajuda, de promover uma mudança, mas ele tem muito receio, né, de começar a tomar o medicamento e viciar e não conseguir parar. Eu queria que o Dr. Fabrício esclarecesse essa questão do medicamento também, que é muito importante aí para a gente poder esclarecer. E esses pacientes, né, chegam até o consultório, como a Patrícia disse, né, com essas questões, impactos mesmo na vida pessoal, né, profissional, limitações, somatizações. Quem nunca teve um frio na barriga, né? Então, por exemplo, a gente vai apresentar um trabalho, vai se expor e de repente a gente tem aquela sensação de desconforto, sensações dispépticas que a gente fala, sensações de incômodo na região do estômago, uma diarreia, né? Tremores. Então, quando a gente fala de sintomas de ansiedade, é interessante também a gente identificar como eu manifesto essa ansiedade. Então, é muito comum o pensamento, né, de apreensão, de medo, associado a quê? Sintomas. Esses sintomas são associados a tremores, né, a boca, né, pode ficar seca, alterações intestinais, rubor facial, né, quando a gente está com vergonha, né, não dá aquela vermelhidão no rosto, são sintomas de ansiedade. O coração disparando, então a gente percebe o quê? Que o sistema cardiovascular ele tem toda uma ligação, né, no processo ansioso, e são milhares e milhares de sintomas, inclusive a própria ansiedade gerando ou associando a outros transtornos, né? Então, quando a gente fala que a ansiedade ela pode levar as pessoas a um transtorno de ansiedade, e aí a questão, o paciente ele vai chegar ao consultório e o principal é reconhecer que eu tenho algo e que eu preciso de ajuda. Então, se eu não reconheço que eu tenho um problema, dificilmente eu vou me deparar em situações em que eu vou procurar um psicólogo, um médico, um psiquiatra, né? Então, o reconhecer... Então, primeira coisa, eu percebo que eu tenho sintomas de ansiedade e esses sintomas impactam na minha vida, alterando o meu sono, alterando meu apetite, alterando meu relacionamento interpessoal, alterando no meu trabalho, minha concentração, minha memória. E aí, quando a gente percebe isso, é a dor que vem e é a hora que a gente vai buscar ajuda do profissional. Às vezes, doutor, as pessoas têm essa questão de procurar vários médicos e eles não conseguem diagnosticar algo realmente físico, assim, né? Olha, já passei, já fiz exame, já fiz ultrassom, eu não tenho nada que na matéria é explicado, né? Na parte física. E aí a pessoa começa esse momento de busca, né? O que eu tenho que fazer então? Qual que é o próximo passo? Já que fazendo todos os exames, eu não reconheço que não é nada biológico, né? E aí que vem para o campo da saúde mental, né? Exatamente. E para a gente, né, pensando nesse grande problema que hoje os transtornos de ansiedade são os transtornos mais prevalentes no mundo. Então a gente tem aí em torno de 25% da população em algum momento da vida apresentou um transtorno de ansiedade. Então 25%. O segundo transtorno, né, é o transtorno depressivo, em torno de 17% no mundo. Então pensa bem, 25%, né, numa população mundial já teve algum transtorno de ansiedade. E que transtorno de ansiedade que a gente está falando? Então a gente pode pensar nos transtornos de pânico, nos transtornos de estresse pós-traumático, nas fobias, por exemplo, social, né, que a gente chama de as várias fobias específicas, por exemplo, medos que a gente tem, né, aracnofobia, por exemplo. E além disso, em vários outros transtornos, né? E aí o que acontece? O tratamento ele vai depender muito do quê? Da pessoa reconhecer, né? A pessoa reconhece que tem um problema,
ela vai levar para um profissional e inicialmente a gente precisa de um diagnóstico. Essa ansiedade são sintomas de ansiedade que a pessoa tem que não vai impactar, que não gera sofrimento, ou é um transtorno, né, mesmo de ansiedade, né, ou seja, é uma ansiedade patológica. E aí é essa questão que o profissional médico o psiquiatra vai identificar. E a partir do momento que faz o diagnóstico, a Patrícia perguntou, os medicamentos são importantes? Então, claro que os estudos mostram que a medicação ela é importante nos tratamentos dos transtornos ansiosos. E os mais comuns são antidepressivos, com ação ansiolítica. Então, antidepressivos são muito usados, geralmente em doses baixas, e vão aumentando, né, os médicos vão aumentando as doses gradativamente até chegar no efeito terapêutico, claro. E o outro pilar do tratamento, que é muito importante, né, Patrícia, é o processo psicoterapêutico, a psicoterapia. Então, aí são momentos cruciais. A identificação do problema, a busca, um diagnóstico preciso e aí a proposta terapêutica. Né, Patrícia? Porque a terapia, gente, o que é? Ela é uma forma da pessoa exercitar essa busca desse autoconhecimento e entender o porquê dela estar nesse tipo de situação que gera essa ansiedade, que ela perde o controle. Porque a ansiedade, como o Fabrício falou no início, ela pode ser positiva. A gente pode usar essa energia, canalizar isso para a gente ser uma pessoa produtiva no trabalho, com a família, para a gente ter esse tempo de qualidade, para a gente ser uma pessoa realizadora. Então, quando a gente tem essa questão da ansiedade que gera um aspecto mais patológico, aí que a gente está falando assim, que a pessoa trava, que ela não fala em público, que ela não fica em emprego nenhum, que ela tem dificuldade de relacionamento, que ela tem insônia, que ela já tem sintomas no corpo que os médicos não conseguem identificar como algo físico, a terapia vai ajudar a identificar quais são essas causas, né? Que história é essa aí que ela vive ou que ela já passou, que fez com que ela tivesse essa canalização dessa energia da ansiedade dessa forma, né, doentia, e a gente começa a tratar de como ela vai ser daqui pra frente, né? Como ela lidar, como ela canalizar essa ansiedade para ser uma pessoa que tenha atitudes positivas na vida dela e não atitudes para levar à depressão, para levar à fobia. Então é um exercício. E na vida, gente, a gente sabe, todos nós temos desafios, né? Eu falo que pra gente adoecer basta a gente estar vivo, né? Na família ou a gente mesmo. Então, assim, desafios a gente vai ter o tempo todo. Então, a gente tem, a partir do momento que a gente busca esse tipo de ajuda, a gente começa a vencer esses obstáculos de uma forma mais estruturada, né? A gente consegue ter mais força mesmo, mental, equilíbrio, pra gente não desesperar, né? Porque quando a gente tem um olhar de fora, né, que é de um profissional que vai ajudar a gente nessa situação que a gente está, e que muitas vezes a gente tem medo de pedir ajuda, né? A gente tem medo, receio, a gente acha que isso é coisa de doido, né? A gente já ouviu de tudo, assim. E que isso tem mudado muito, né? As pessoas hoje, elas sabem que um processo de autodesenvolvimento faz com que elas, né, tenham esse ganho aí de autoconfiança, e elas se tornam mais realizadoras, e elas buscam muito por prevenção, não só quando elas estão doentes, mas tem pessoas que às vezes encaram aquilo ali como, olha, eu vou, né, não confio muito, mas quando chega, gosta, se transforma e acaba verificando que essa composição da medicação, né, um médico que tem uma escuta realmente ativa, né, para entender o contexto daquele sujeito como um todo, né, porque a gente, né, eu falo muito, tenho atualizado, até uma coisa que o Fabrício já comentou comigo em palestras que ele dá, que a Organização Mundial da Saúde, ela mudou o conceito da saúde, né? A saúde antes era biopsicossocial, hoje eles inseriram o contexto espiritual, né? E o espiritual não é de religião, né? Espiritual é seu contexto de transcendência, né? Contato com algo maior, de você buscar ajuda, de você ter esperança, de você melhorar. Então a própria Organização Mundial da Saúde já encara, né, que a gente é um ser não só físico, então não é só o remédio, é psíquico, tem o processo de ajuda mesmo profissional da terapia, social, então como que esse sujeito ele se comporta no ambiente social dele, quais comportamentos ele tem ali. E a parte espiritual, que é algo também que faz com que as pessoas aumentem o nível de esperança e elas busquem evoluir, melhorar muito mais rápido que pessoas que não têm esse contexto todo integrado.
Cada vez mais, né, a sociedade, a própria Organização Mundial de Saúde já percebe que esse campo é um campo que tem que ser cuidado, né? Como anda minha saúde física, eu pratico exercícios, eu cuido de mim, como anda meu campo emocional, né? Será que eu cuido das minhas emoções? Eu tenho feito um trabalho de autodesenvolvimento e a parte espiritual, né? Como é que eu me conecto com algo maior? Que isso traz realmente uma transcendência e faz com que a gente aumente o nosso nível de esperança e isso faz com que os pacientes melhorem-se no consultório. E a gente não está falando aqui de religião não, gente, né? E a gente fez um curso livre de teologia, né, para estudar todas as religiões. Então aqui a gente não prega religião, mas a gente sabe que a religião, qualquer uma delas, né, que faz esse contato com o transcendente, aumenta muito essa questão da saúde mental. Então é algo que as pessoas têm que realmente buscar, têm que praticar. O que chama atenção, né? Então a gente já tocou um pouco nesse assunto agora, né, anteriormente, e a gente pode aprofundar e dialogar. Então, quando gera sofrimento, né, o sofrimento é o principal. Então, esse sofrimento, muitas vezes, o paciente, às vezes nem ele percebe tanto. O familiar, quem está ali do lado, sabe? Percebe, né, apatia, né? Dificulta muito, inclusive até às vezes o relacionamento dentro do lar, sabe? Agora, esses sintomas psicossomáticos, por exemplo, somáticos também, coração disparando, falta de ar, as limitações, o eu não conseguir sair de casa. Gente, como é grave, né? Pensa bem, tem transtornos de ansiedade que deixam a pessoa dentro de casa porque ela tem medo, pavor de estar em ambientes, por exemplo, públicos, ambientes muito espaçosos, shows, estádios de futebol, e essa pessoa vai cada vez mais estreitando seu campo vivencial, se isolando. E aí às vezes as pessoas falam assim, não, parece um paciente que está com depressão. E às vezes não é depressão, é um transtorno de ansiedade e que está limitando a pessoa de conviver, inclusive, em sociedade. Às vezes esses pacientes vão agravando tanto que a busca pelo socorro mesmo, né, pelo tratamento, acaba sendo adiado, né? Um exemplo, eu tive uma paciente com dificuldade de sair de casa porque ela tinha o que a gente chama de agorafobia. Além da agorafobia, que é essa sensação de mal-estar em ambientes públicos, que dá uma ansiedade terrível, uma sensação ruim. Eu tenho que sair dessa festa. É uma sensação, assim, né, terrível para quem descreve. E também ela tinha ataques de pânico, então que é um medo, né, súbito, inesperado, de repente iminente, uma sensação iminente de morte. Eu vou morrer. E aí a pessoa vai parar, às vezes, em pronto-socorro. Essa pessoa, ela foi ficando em casa, não conseguia levar nem os filhos mais para o colégio, não conseguia sair, ir para uma padaria. Olha como ficou grave, né, esse transtorno. E aí uma paciente que foi trabalhada a questão farmacoterápica, ou seja, medicamento, né? Com o tempo ela foi se sentindo melhor e depois, além disso, ela foi associando a terapia, né? A importância do papel dos psicólogos aí, ajudando as pessoas a enfrentarem essas dificuldades. Um exemplo são as terapias expositivas, como a terapia cognitivo-comportamental, dando, né, para a pessoa exercícios e ferramentas para enfrentar aquela dificuldade. E aí, hoje é uma paciente que já chega no consultório dirigindo, ela tinha pavor de dirigir, com medo de morrer, né? Hoje já dirige, já leva os familiares em casa, então são pequenos. Esse é um exemplo que representa diversos outros, né? Outro exemplo de transtorno de ansiedade que limita muito é o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. O paciente ele tem pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos recorrentes, né, sempre depreciativos, pensamentos monotemáticos, aquele pensamento sempre no mesmo tema e que gera uma tortura mental. E esses pensamentos eles podem gerar o que a gente chama de ritual, que é uma forma do paciente enfrentá-los. Um exemplo eu tenho medo de contaminação. E aí a pessoa fica com esse pensamento obsessivo e vai lavando as mãos, daqui a pouco eu tenho feridas no próprio corpo, né? Feridas nas mãos de tanto que eu lavei. E aí, o toque, por exemplo, eu já tive pacientes no Tribunal de Justiça, por exemplo, que não conseguiam sair de um banheiro. E ficavam 1 hora, 1h30. Quando os colegas batiam na porta, a pessoa não conseguia sair do banheiro, porque não poderia encostar numa maçaneta.
Então, é muito grave, diminui né? a produtividade no trabalho, né? Até porque a pessoa passa a procrastinar, que é o quê? Ficar adiando as coisas, né? Ela adiando porque tem um pensamento obsessivo. Será que vai acontecer? Será que se eu atravessar aquela rua ali alguém vai me atropelar? Será que se eu não alinhar essa folha aqui certinho, grampear, isso aqui é um ritual, eu preciso fazer isso? Ela começa a ficar improdutiva, ela começa a ter elementos procrastinadores na vida dela, às vezes ela trava, ela não consegue estudar, ela não consegue se relacionar com outras pessoas, porque ela tem dificuldade mesmo do contato com o outro, porque aquele outro impede ela de se olhar, né? Então, assim, começa vários sintomas que a gente percebe que tem que pedir ajuda. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês que quando a gente busca uma ajuda, né, profissional de forma preventiva, é muito melhor, porque a gente evita que a gente se torne uma pessoa com transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, eu fiz terapia durante uns 3 anos da minha vida, no início, né, quando eu fiz a psicologia. E eu achei que eu não tinha problema nenhum, né? Fui lá fazer, porque tinha que fazer, porque psicólogo tem que fazer. Cheguei lá, gente, é uma caixa preta. Então, assim, se eu não tivesse feito terapia aquele tempo todo, né, para poder entender como que eu funciono, né, autoconhecimento mesmo, quais são as minhas fortalezas, as minhas dificuldades, como é que eu lido com a minha família, eu às vezes não estaria aqui hoje, né? Tendo atitudes aí que me elevam a sempre estar evoluindo, tendo coragem de falar em público, né? Eu sou uma pessoa tímida, mas que me desenvolvi nessa habilidade de falar em público, né? Então, assim, é uma coisa de você lidar com seus medos, né? Acho que todo mundo tem seus medos. Então, e a terapia, ela proporciona isso, esse autoconhecimento para você se tornar uma pessoa mais produtiva, para você saber lidar com as questões que vão acontecer na nossa vida, né? Quem não passa por uma doença na família, quem não passa por, às vezes, um falecimento, quem não passa por um desemprego, e a gente fica muito mais forte, né, para lidar com essa ansiedade até que causa pelas questões externas que acontecem com a gente. Então, uma das coisas, Fabrício, que eu vejo é que até quem é equilibrado, né, às vezes precisa de terapia, depende da fase da vida que essa pessoa se encontra, né, ou precisa de uma ajuda. Porque imagina uma pessoa, né, que ela tem uma doença na família, que ela precisa de desprender totalmente a sua rotina para poder cuidar dessa pessoa doente, ela fica realmente mexida, por mais equilibrada que ela seja. Então, até para ajudar o outro, né, eu até fiz um post no Instagram, foi hoje, falando que a gente tem que encher a nossa caixa d'água, né? A gente tem que encher a nossa caixa d'água para ajudar a outra, para dar um copo d'água. Então, a gente precisa de se fortalecer até para ajudar alguém da nossa família. E quando eu fiz terapia lá atrás, foi extremamente necessário para eu manter até o relacionamento que eu tenho hoje, né, que sou casada há 25 anos e tal. Porque eu era muito jovem, né, já tinha começado a namorar muito jovem, muito imatura. Então eu trabalhei muitas questões lá de relacionamento, que me impedia, né, de manter aquele relacionamento, e hoje eu já tenho um relacionamento de 25 anos. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer. Então, a ajuda, às vezes a gente não precisa esperar adoecer. A gente não precisa esperar travar, a nossa vida começar a dar sinais, porque o corpo fala, né? A gente comentou aqui no início, os sintomas da ansiedade, ele acomete no corpo, né? Então, às vezes eu começo com estourando a boca, né? Muita dor de garganta, e os médicos não conseguem entender o que é, diarreia, a gente começa a ter uma dor de cabeça que nada, aquilo ali, memória, perda de memória, insônia, tonteiras. Então, o corpo vai dando sinais. E a gente tem que começar a auto-observar, né? O que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso? E esse olhar para dentro, às vezes, muitas vezes, a gente consegue desenvolver esse olhar com esse foco mais ampliado para o nosso eu, através de processos mesmo de desenvolvimento, de terapia. Deus, por que eu não busquei isso antes? Por que eu não... muitas respostas, coisas, questões que a pessoa não pensava, não analisava só, porque quando nós temos um problema, transtornos da mente no geral, a gente é como se estivesse dentro de uma bolha e vive aquilo ali. O que eu vivo é a minha doença, é o meu transtorno. E muitas vezes a gente não consegue se olhar de fora. Fazem grandes diferenças na vida desses pacientes. Então a gente percebe que a própria psicoterapia, ela funciona objetivamente como um fármaco, como um medicamento.
Então, um exemplo dos pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, como eu disse, TOC, a psicoterapia é a linha número 1. Terapia cognitivo-comportamental no tratamento para esses pacientes costuma ser mais efetivo do que os medicamentos que a gente chama de inibidor de recaptação de serotonina. Então, tem esse papel psicoterápico do eu entrar naquele ambiente de consultório, deixar algumas dores, algumas lágrimas, muitas vezes, a gente deixa e sempre sai diferente, a gente não sai o mesmo ali daquele processo. Esse é um processo subjetivo, né? Se a gente for olhar, né, Patrícia, por que alguém entra dentro do meu consultório e sai diferente? E muitas vezes a gente aprende na escola, né, na nossa formação, que a gente faz diferença, assim, a gente está ali no ambiente, a gente ouve, mas o ouvir ele é um acolhimento também. E ali, certamente, os pacientes trazem um grande aprendizado para a nossa vida, a gente aprende muito com vocês, com os pacientes, e ao mesmo tempo a gente consegue levar para esses pacientes muitas vezes soluções. Então o papel do psicólogo ele é muito importante no processo terapêutico, né? Porque igual a Patrícia perguntou, e os efeitos adversos, os medicamentos que causam dependência, né? Que as pessoas falam, e aí se eu ficar dependente, eu tenho um transtorno de ansiedade, tenho ou não tenho? E aí de repente eu descubro que eu tenho, mas aí tem aquela questão, mas eu nunca usei remédio, eu vou ficar dependente, será que isso vai valer a pena? E aí, o que eu percebo no consultório, no meu dia a dia aí, atendendo os pacientes de saúde mental, é que geralmente a gente inicia esses medicamentos que são seguros, claro, que podem ter sim efeitos adversos. Geralmente os medicamentos respondem com 2 semanas, então em torno de 14, 15 dias, é o início do efeito terapêutico. E aí até 30 dias a gente tem uma resposta que a gente vai ver se é parcial, se não teve ou se teve mais efeito adverso do que efeito terapêutico, para a gente propor, desenvolver esse tratamento. E aí, esses efeitos colaterais, dentre eles tem essa questão que a Patrícia falou da dependência. Então, exemplo, a dependência na psiquiatria é muito comum nos medicamentos que a gente chama de benzodiazepínicos. Quem nunca, a maioria, quem nunca tomou, o alprazolam, diazepam, clonazepam, esses medicamentos que a gente chama de benzodiazepínicos. Eles têm um efeito, sim, potencialmente, podem causar, sim, é o que a gente chama de tolerância, a gente vai precisando cada vez de doses mais altas para obter um resultado efetivo e podem gerar, sim, dependência química ao medicamento. Então, olha, vamos pensar aí, é muito sério isso, né? Mas quando a proposta terapêutica é bem conduzida, com doses adequadas, a gente é o que a gente chama de desmame, vai tirando aos poucos, inicia o medicamento, depois vai tirando aos poucos, então não tem grandes riscos. Mas a automedicação, por exemplo, é um grande risco. Tem pessoas que têm insônia e vão tomar lá o benzodiazepina, tipo, eu vou tomar o meu Rivotril, e dobra a dose, triplica a dose, e aí a gente tem também efeito rebote, que é o contrário, eu tenho insônia porque eu tomei muito ansiolítico. Uhum. Então, dentro dessa linha dos transtornos da ansiedade, não dá para ter automedicação. Não é uma E os principais medicamentos não são os chamados ansiolíticos, são os medicamentos antidepressivos que vão atuar, como ansiolíticos, mas esses são os principais. Os outros são medicamentos que a gente vai associando ao tratamento. Uhum. É importante, gente, a gente está comentando de medicamento aqui, mas não é para ninguém ficar desesperado ou se automedicando, então falando assim, eu estou tomando medicamento errado. Não, consulte seu médico, troca uma ideia para poder avaliar se vocês estão com dúvida ou não, Aqui é uma orientação, mas não existe um determinismo, porque a gente não conhece a história, são perguntas que foram feitas, que a gente está trazendo aqui algumas respostas, mas tem que avaliar a pessoa como um todo. A medicação para adolescentes, Então, a gente divide na população pediátrica, e a gente vai pensar na população adulta. Os adolescentes, na maior parte das vezes, a partir dos 12, 13 anos, o próprio tratamento ele é muito parecido. Ele é muito, muito parecido com o tratamento dos adultos, Geralmente são doses adequadas, mais baixas, e que são, aos poucos, essas doses de medicamento a gente vai ajustando ou vai associando o medicamento. Mas esses casos particulares, o ideal é claro, depende se o adolescente ele tem o transtorno, precisa de uma assistência, então um médico, alguém identificando, conversando com vocês a respeito desse assunto, para responder objetivamente para aquele caso.
Porque cada caso, né, a gente sabe que tem as particularidades, né? É porque às vezes também um transtorno de ansiedade, ele não vem sozinho, né? O sintoma dele é igual o Fábio comentou no início, né? Pode ter um transtorno obsessivo compulsivo junto, pode ter uma série de coisas, depressão associada. Então, para falar de medicamento, você tem que avaliar o contexto geral dele do ser, né? Mas é algo que tem que ser estudado para ser adaptado, principalmente porque os adolescentes eles não gostam de tomar medicação, né? E aí é um grande desafio, porque ele precisa, às vezes tem realmente uma certa dificuldade, está travando ali em algum sentido, né? Cada caso é um caso, né? Tem várias situações que chegam no consultório e que às vezes o adolescente finge que está tomando remédio, joga fora. E aí tem que ser trabalhada essa questão do cuidado dele, né? O cuidado dele, com o corpo e as com... preocupações, inclusive, com diminuição de libido, né? Que tem muito, né? Para adolescentes, né? Os adultos sempre preocupam muito com isso. Então, são questões que devem ser conversadas, sim, né? No consultório. E, às vezes, na terapia, o que é feito com os adolescentes? A gente, às vezes, trabalha outras questões, né? Lógico que a gente está trabalhando a ansiedade como plano de fundo, mas a gente trabalha a parte vocacional deles, então o que eles vão fazer na carreira deles. A gente impulsiona eles para frente, sabe? A gente não fica muito apegado aos sintomas só da ansiedade. É lógico que tem caso que você tem que realmente acolher aquela ansiedade, tem que realmente tirar ele daquela paralisação para depois você começar a impulsioná-lo. Mas a gente vai no plano de fundo de mostrar para ele que existem outras possibilidades na vida dele, né? Que ele tem que enxergar algo além, até para ele cuidar dele mesmo, né? Por que ele tem que cuidar dele? Porque ele tem um futuro, ele tem algo ali a ser construído ali. Interessante, os pacientes vêm no consultório com uma preocupação muito grande por apresentar fisicamente, igual você falou, né? Fisicamente eu tenho mal-estar. A ponto de eu procurar, inclusive, vários profissionais, muitas vezes no início a gente vai em pronto-socorro, né? Com aqueles sintomas ansiosos, né? Palpitação, paralisa, né? Tremor, igual a Patrícia falou, a boca seca, e tonteiras, dores no corpo, né? E aí é muito físico, é muito físico. Então, muitas pessoas não acreditam que um transtorno de ansiedade gera sintomas como esse. Físicos, né? Físicos. Uhum. Então, o que a gente chama de doença funcional, por exemplo, que a gente fala, né, um exemplo, o que as pessoas popularmente chamam de gastrite nervosa, né, que é a dispepsia funcional. A dor, o incômodo, muitas vezes, às vezes é maior do que uma pessoa que tem uma lesão física ali naquele órgão, ali no estômago, por exemplo. Então, é uma dor tanto quanto, né, a intensidade. Então aí a gente percebe, igual a Patrícia falou também, uma associação. Os transtornos, por exemplo, de ansiedade, muitas vezes vêm associados a outras condições. Então, por exemplo, eu não posso pensar que eu só tenho um problema de ansiedade. Eu devo procurar um acompanhamento clínico também, fazendo uma prevenção, para identificar. Um exemplo, uma doença clínica que gera sintomas ansiosos por exemplo, doenças da tireoide. Então, imagine, eu vou no consultório com os sintomas, procuro um psiquiatra, mas aí eu não tenho uma referência de como está meu estado físico. E, na verdade, é importante fazer, sim, esses acompanhamentos clínicos para identificar, porque o tratamento do transtorno da doença da tireoide vai certamente repercutir positivamente, por exemplo, em sintomas, inclusive ansiosos. Isso, o Felipe até comentou, o Felipe também é psicólogo aqui no Ser Consciente, ele começou aqui com o Fabrício, né? Ele trabalha na linha humanista, né? Eu sou terapeuta comportamental, tem outros profissionais também. E ele comentou que tem esses aspectos fisiológicos, né? Que o Fabrício estava comentando aqui. Que muitas vezes a gente começa a ficar confuso mesmo, né? Se tem alteração fisiológica no corpo, como assim? Isso é... A Leninha é Sirlene. A Leninha também comentando, né, do comentário do Fabrício, que conseguiu melhorar aqui com vocês o Ser Consciente. Então, assim, você vê que existe sim os sintomas fisiológicos no corpo, mas que às vezes são somatizações, né, que na psicologia a gente fala, né? A gente pensa, né, e gente, o pensamento é matéria, né? Então a gente começa a pensar, logo aquilo vira realidade, né? Para pensar para vocês verem, comece a imaginar qualquer situação, né? Se eu tivesse nessa live, eu e o Fabrício aqui imaginando, olha, vai dar errado, as pessoas não vão entrar para assistir, as pessoas não vão perguntar, e eu não consigo falar em público, a gente trava, a gente começa a ter sintomas no corpo, a gente começa a ter realmente mal-estar, respiração ofegante, mal-estar,
desânimo, pode dar uma diarreia, a gente pode travar, a gente pode gaguejar. Então, assim, a nossa mente comanda o nosso corpo. Então, a importância da gente ter realmente ao nosso redor pessoas que nos impulsionam, né? Será a nossa rede de contatos de relacionamento, será que são pessoas que realmente incentivam a gente a crescer? Será que são pessoas que torcem por nós, pessoas positivas? A gente tem que observar até o que a gente assiste na TV. A gente tem que entender que nós temos uma situação aí de muita responsabilidade com o que a gente está trazendo para o nosso corpo, né? Para a nossa ansiedade, para a nossa mente. A nossa mente comanda o corpo. E quando você fala nessa questão da mente, corpo, a gente pergunta, mas o que tem a ver ansiedade com o meu corpo? Por que eu tenho ansiedade e de repente aquilo impacta no corpo, né? Isso tem vários estudos mostrando que mente, né? Por exemplo, o sistema nervoso, o estado, né, de pensamento mental, né? O nosso estado emocional, as glândulas como um todo e o sistema imunológico, está tudo ligado, interconectado. Um exemplo, eu tive uma perda familiar recente e aí de repente, naquela noite minha garganta já começa a arranhar, a inflamar. Então um estado emocional de trauma gerou uma queda imunológica, inclusive veio uma infecção. Igual a Patrícia falou, a boca estoura, o herpes está lá latente, um estresse diário, um problema, uma notícia, um assalto, e aquilo de repente eclode no nosso corpo. Então é tudo muito ligado. E a ansiedade tem uma peculiaridade que a gente tem que pensar que ela está muito ligada a essa região. Toda vez que eu tenho ansiedade, um dos primeiros sintomas é o intestino, o estômago que vai ser afetado. É o que a gente chama de plexo gastroentérico. Então, assim, é por isso que a gente é tão comum dar uma diarreia quando a gente vai ser exposto, quando vai apresentar, ou quando tem alguma coisa. Ou é por isso que é tão comum uma dor, uma azia, uma sensação ruim no estômago. Quem nunca teve, Quem né, nunca gente? teve Quem isso? nunca teve, né? Então nós somos seres ansiosos, gente. Não existe a gente falar que a gente vai eliminar a ansiedade da nossa vida, senão a gente para, né? A gente fica improdutivo, a gente não vence os obstáculos do nosso dia a dia. Então a ansiedade, como a gente falou no início aqui, ela é positiva sim, né? Mas depende da dose, olha o equilíbrio, né? Tomando conta aí do que a gente está falando aqui. Então é o equilíbrio, é como eu usar a ansiedade a meu favor, né? É estudando, canalizando aquilo ali para artes, né? Para coisas que eu vou ter um retorno aquilo ali, que eu vou me sentir melhor, né? E não se autodepreciando, né? Com perfeccionismo, com excesso de pensamentos destrutivos. Às vezes a gente pensa sempre que vai dar errado, que a gente é um coitado, que a gente é vítima. Então a gente melhorar esse nível aí de positividade na nossa vida, né? E para isso, é o que eu estava falando, tem um tempinho aqui. A gente tem que saber até com quem a gente convive, né? Nosso mundo aí, nossos relacionamentos. Será que são pessoas que nos inspiram? Será que a gente está assistindo muito noticiário só de morte? Isso influencia nossos pensamentos. Quando pensa, logo existe. Então, a gente tem que pensar em aumentar esse nível de esperança, aumentar esse contato nosso com coisas boas, positivas. E toda vez que a gente tiver pensamentos destrutivos, aquilo tem que entrar e sair da nossa mente. Porque todos nós temos. Não adianta a gente falar, eu sou super positiva, não. A gente começou essa live aqui, a gente tava brincando, olha lá, os dois ansiosos fazendo live, brincando, né? Porque aí a gente monta o equipamento, aí a gente ficou com medo de dar errado, mas deu tudo certo, a gente tava positivo, mas assim, nós somos ansiosos sim, né? Mas a gente tem que canalizar isso, a gente não pode paralisar, não vou fazer, não, vamos fazer. E se der errado, a próxima vai ser melhor. Se acontecer de a gente, né, algum percurso aí no caminho, a gente falhar, da próxima a gente acerta. E por aí vai. Então a gente tem que aumentar esse nível de positividade. E uma das coisas, né, só para comentar com vocês, que aumenta muito essa questão da gente receber, né, conseguir receber coisas boas, é a gente doar, né? Doar nosso tempo, doar nossa atenção, né, é ouvir mais as pessoas. Às vezes doar o tempo como, não precisa ser doar nada financeiro, é você prestar ajudas mesmo em atividades comunitárias, em creches ou na sua instituição religiosa, ou então ouvindo melhor as pessoas, tendo a caridade com as pessoas de saber realmente se colocar no lugar delas. Isso aumenta a nossa esperança também, porque a gente pensa assim, ó, eu estou dando e eu vou receber, né? É reciprocidade. Então você fica uma pessoa muito mais positiva. Primeiro que você passa a ver que a sua vida não é tão ruim assim. Que aí você começa a olhar para o lado, vamos supor, você faz uma visita no hospital.
Aí você vê que tem pessoas com situações muito mais difíceis que a sua, né? Quem nunca passou por isso, né, gente? Às vezes a gente tá lá reclamando, aí olha pro lado, alguém abre a boca e fala uma coisa e fala, gente, eu tô até com vergonha do que eu tô reclamando. Então são coisas que são colocadas na nossa vida pra gente refletir e falar assim, não, eu tenho que aumentar o meu nível de positividade. Gente, a gente tá terminando que a live só tem 1 hora, né, de duração, senão ela vai cair, ela vai fechar, a gente nem tem controle sobre isso. Mas eu queria, se vocês quiserem deixar comentários, depois a gente responde 1 a 1, né? Se vocês... A gente continua falando de outros temas depois, né, Patrícia? Depois a gente volta a se falar mais. Tem a lista de transmissão do WhatsApp, que tem conteúdos gratuitos sobre ansiedade. Se alguém quiser só falar eu quero, a gente inclui vocês. São conteúdos exclusivos, né, sobre o comportamento humano em geral, né, que eu acho que pode ajudar a inspirar vocês aí a ter uma vida melhor. E eu queria agradecer muito, Fabrício, a disponibilidade. A gente sabe que tá todo mundo corrido nesse feriado, né? Deixou de estar com a família um pouquinho para ficar conversando aqui com a gente. Queria agradecer. Você quer falar eu agradeço, né? Foi muito bom participar aqui, né? Com todos nós aqui, né? A gente debatendo, dialogando aqui sobre um tema tão importante. Uma coisa que eu não falei, que é a prevalência, né? Eu falei de 25% da população. E mulheres estão à frente. 31%. Mulheres estão à frente na questão da ansiedade. Em relação a homens. Nós estamos à frente a tudo. Nós estamos número 1 em tudo, até na ansiedade, né, gente, para variar, né? E uma outra questão, só para finalizar, o pensamento, né? O pensamento é tudo, igual a Patrícia falou. Então, se eu tenho esses problemas todos, essas dificuldades, o que a gente tem que colocar em mente é o seguinte: eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu estou assim. A gente coloca isso na cabeça e aí começa a agir, identificando o problema, procurando ajuda, e a ajuda ela está aí. Psicoterapia, farmacoterapia, os medicamentos, tem igual a Patrícia falou, a rede social, a busca pessoal, né, que a gente chama de aspectos da espiritualidade, e por aí vai. Né? A própria atividade física, o quanto faz diferença no estado emocional. Para a ansiedade, atividade prática de exercícios físicos, aeróbicos, vários estudos mostram grandes benefícios. Meditação, né? Porque você fica no aqui e agora, né? Meditação faz você se centrar. Exatamente. Quem está ansioso tem ali adrenalina a 1000, cortisol, que é o hormônio do estresse, a 1000, e a gente precisa combater isso, né? Então é isso, boa noite para todos. Gente, foi um prazer. Obrigada, né, por vocês estarem com a gente até agora, e tudo de bom, e permitam, né, ir além a cada dia, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite, bom término de feriado, bom final de semana, tá bom? Até mais, tchau. Até mais.